Bom dia, aqui é o pastor André, nós vamos começar a nossa devocional dessa semana. E veja, essa semana nós vamos fazer um movimento um pouquinho diferente daquele que costumeiramente nós fazemos. Normalmente nós fazemos uma devocional maior no domingo e nós reduziremos um pouquinho o tempo da devocional e teremos 5 devocionais essa semana, a começar de hoje, relembrando cada um dos pontos da Reforma Protestante e que são pontos caros, né? Vamos dizer assim, pontos resumidos da compreensão da Reforma Protestante, que são os 5 solas. Então, nós olharemos para cada um desses pontos e recordaremos, rememoraremos, de maneira a perceber o quão importantes eles são e como eles não podem ser abandonados. Hoje nós começaremos pelo um ponto que o reformador Martinho Lutero costumava dizer ou costumava chamar de o ponto que a igreja se mantém em pé ou cai a partir dele. E por que o reformador Martinho Lutero falava isso? Porque este foi um ponto muito caro para a própria teologia do autor e foi um ponto muito caro para a própria vida do autor. Somente a fé ou sola fide. E se nós recordarmos a história do reformador Martinho Lutero, nós veremos que em determinado momento da sua vida, onde o seu coração estava abalado pela frustração de alguém que tentava agradar a Deus pela sua própria capacidade, pelas suas próprias obras, e se via pecador, e se via quebrando a lei do Senhor. Então, uma noite, ou em algum determinado momento, ele leu ali, à luz de velas, o seguinte verso que se encontra lá em Romanos, no capítulo de número 1, verso de número 16 e 17, que diz assim: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." E o apóstolo Paulo resume a compreensão da relação da fé com as obras da lei da seguinte forma, quando nós olhamos ainda para Romanos, no capítulo 3, verso de número 28. "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei." Ou seja, o que o reformador está aqui nos lembrando é que para que nós recebamos a nossa justificação, nós não podemos somar aquilo que o ser humano acha que é capaz de fazer ou as obras que ele quer apresentar diante de Deus, porque essas são falíveis, essas são quebradas, essas são caídas, mas há uma compreensão, há uma apreensão das promessas de Deus que nós precisamos ter, e esta apreensão é a fé. Se nós olharmos lá para Efésios, no capítulo de número 2, verso de número 8, nós somos lembrados novamente pelo apóstolo Paulo que nós somos salvos apenas pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, ou não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós experimentamos, nós recebemos a graça de Deus através deste maravilhoso dom da fé que nos é outorgado. João Calvino, um grande reformador, também muito importante para esta história da igreja, ele costumava comparar a fé ou chamar a fé de a boca da fé. O que ele queria dizer com isso? Que a fé era o instrumento que Deus nos deu para que nós pudéssemos nos apropriar dessas promessas maravilhosas, para que a gente pudesse experimentar o doce sabor da graça do nosso Senhor e assim vivenciar uma vida realmente profunda com o nosso Deus a partir da fé que é gerada no nosso coração e nos faz apropriar assim das promessas e sermos salvos somente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um ponto que nós veremos mais à frente. Todavia, nós não podemos perder esta compreensão de que somente a fé é o elemento essencial e necessário para que nós possamos experimentar a bênção, o doce sabor do Evangelho do nosso Senhor. E por que nós estamos dizendo isso?
Porque nós vivemos dias que outros elementos estão tentando ser anexados a esta compreensão e indo contra o movimento que nós vemos nas Sagradas Escrituras, através do apóstolo Paulo, que foi rememorado por muitos personagens na história quando olhavam para as Sagradas Escrituras, mas em especial aqui nós estamos falando desse momento da Reforma, com Martim Lutero, com João Calvino, e várias pessoas têm tentado acrescentar pontos estranhos à fé, ou seja, novas obras da lei para que a gente possa assim aumentar ou aglutinar a fé outros elementos. Então pessoas apontam a necessidade de estar na igreja, ou a necessidade da nossa capacidade de gerar a própria fé, de aceitar ou não, ou seja, a nossa capacidade de escolher a Deus. Há diversos elementos que são acrescentados à fé, ou então estão destruindo esta compreensão, tentando, por exemplo, anexar a obra da igreja de pregar o evangelho e ter essa compreensão de somente a fé. Então estão tentando anexar à igreja outras coisas que por vezes são coisas que podem ser boas, mas que fora de uma compreensão justa são destrutivas. Então são elementos onde, por exemplo, pessoas querem depositar mais a fé nos métodos, naquilo que a igreja pode fazer em grandes ações de marketing, naquilo que a igreja pode fazer preparando um ambiente para receber as pessoas, para tentar ali causar emocionalismo, ou coisas que são muito presentes nos nossos dias. Veja, tudo isso são erosões desta compreensão de somente a fé. Nós reafirmamos que somente pela fé plantada no coração, pela ação do Espírito Santo, nós podemos experimentar a graça de Deus, e não há nada mais necessário para isso. Esta compreensão não pode ser esquecida, não pode ser perdida pela igreja, assim como nós veremos que outras tantas que nós falaremos aqui ao longo dessa semana não podem também ser esquecidas, ok? Somente a fé, este é o nosso grito, este é o nosso brado, esta é a compreensão que nós vemos das Sagradas Escrituras, é isto que nos é revelado através daquilo que o apóstolo Paulo nos mostra e aquilo que é claro nas Sagradas Escrituras, e é sobre motivos como esse que irmãos nossos do passado afirmaram em alta voz e foram perseguidos, foram mortos, apenas para relembrar que a ação é somente do nosso Deus em gerar a fé no nosso coração. Que Deus o abençoe, fique na santa paz e que você possa acompanhar esses nossos estudos aqui devocionais, ainda que rápidos, sobre esses pontos importantes da Reforma Protestante. Um abraço.